Boa tarde a todos. Começar a nossa oficina de hoje. Queria agradecer muito pelo convite. Meu nome é Renato, da BP. Mas para o finalzinho do evento a gente fala um pouquinho, né? De repente, quem não conhecer a BP. E, como foi colocado, eu espero que a nossa oficina seja bem edificante, que Deus possa falar conosco nesse tempinho. Vou procurar ser breve também, eu sei que tá todo mundo correndo, né? Mas que bom também que a gente está conseguindo gravar, então espero que outros depois possam assistir e que seja de crescimento, né, para todo o povo de Deus. Eu vou começar com uma oração. Pai querido, obrigado por essa oportunidade que nós temos para refletirmos um pouco sobre a sua palavra, sobre as tuas coisas, sobre a nossa vida, Pai, que o Senhor possa fazer com que nós pensemos um pouco em como ter uma vida em que o Senhor seja soberano, que esteja centrada em Ti, e que nós sejamos luz onde quer que estejamos. Rogamos a instrução do Teu Espírito Santo neste momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A gente começou, eu coloquei uma música secular, mas que ela fala de trabalho. Talvez tenha alguns pontos da música que até a gente se identifique, né, com algumas frases, alguns sentimentos que eles colocam. Também acho que é algo que a gente pode perceber na música, né, até por ser secular, é uma música bem antropocêntrica, né? A gente vem em nenhum momento ali mencionado Deus, né? Ou essa perspectiva do trabalho. Mas, por outro lado, ele retrata alguns sentimentos que acho que a gente já deve ter vivenciado também, ou vivencia. Eu vou projetar uma apresentação. Vocês estão vendo o slide? Acho que eu não compartilhei também, desculpa. Deixa eu compartilhar aqui. Agora vocês estão vendo a tela azul, né? Exato, agora eu vejo a tela azul. Agora sim, né? Apresentação. Adorar a Deus no trabalho. A gente vai primeiro fazer uma breve reflexão, ou a gente encontrar na Bíblia, né, os relatos que são feitos sobre trabalho, né, a ideia é a gente falar como glorificar a Deus no trabalho, mas acho interessante a gente pensar um pouco como que, naquilo que a Bíblia relata, como que a Deus, né, vê o trabalho. E no relato ali de Gênesis, da criação, a gente tem um relato de Deus criando a criação, né, Deus fazendo a criação em 6 dias e descansando em um. Então, a cada um dos dias, ele, pela sua palavra, ele faz com que seja concebido algum elemento da natureza, né, fauna, flora, até chegar ao homem, e no 7º dia ele descansa. Então, nós temos ali, a gente pode entender essa criação de Deus como sendo um trabalho de Deus, né? Então, a gente vê que o próprio Deus, né, ele se apresenta na origem de tudo, trabalhando. Né? Trabalhando e também descansando. Esse é um ponto que eu vou procurar realçar em alguns momentos também, essa questão do descanso, mas do descanso conciliada, inclusive, né, conjugada com o trabalho. E algo que a gente percebe ali também no relato bíblico é que sempre é dito, né, que Deus viu que tudo era bom, né, que tudo era excelente. Então, 2 aspectos que a gente pode pensar ali que Deus está demonstrando de uma forma prática, né, com o seu exemplo, primeiro, que ele próprio trabalha, então isso já é um sinal, né, da valorização dele em relação ao trabalho, e de que ele não trabalha de qualquer forma, ele trabalha com excelência, porque a obra que ele faz é boa. Então, destaquei aqui no texto, né, boa Deus trabalhou.
Depois, continuando ali no relato de Gênesis, a gente vê que Deus cria, né, o mundo, né, a natureza. Eu não coloquei aqui no slide, mas tem um relato em que ele diz que colocou o homem para dominar sobre a fauna, sobre a flora, sobre todos os seres, e a gente deve entender essa dominação no sentido de cultivar, de zelar, e sim, de extrair o seu sustento, mas obviamente, como você está cuidando, seria uma extração, usando palavras atuais, né, uma extração sustentável, né, saudável, com parcimônia. E a gente vê no capítulo 2 de uma forma ainda mais explícita isso, né? Quando Deus cria ali para cultivar e guardar o jardim. Então a gente percebe que antes da queda, ou seja, antes do pecado entrar e contaminar o coração do homem e toda a sociedade, o propósito do homem perfeito, né, do homem sem pecado, sem mácula, era de que ele trabalhasse, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para que ele cuide da sua criação. E quando a gente pensa também nessa questão da imagem e semelhança, né, acho que há uma série de desdobramentos e reflexões que podem ser vistas, mas um ponto que a gente pode pensar é que Deus é um ser criador, né? E o homem criado à sua imagem e semelhança, ele também tem essa qualidade de criar, né? Ele é um criador ou um co-criador, né? Tanto que talvez a grande diferença é que Deus tem a onipotência de criar do nada, né? Nós, no caso, precisamos ter insumos, precisamos de algo para, a partir dali, criar. Mas nós temos essa qualidade, essa capacidade, né? Esse dom dado por Ele. Então, o desejo de Deus é que o homem trabalhe, que o homem cultive, que o homem crie, que o homem zele, né? E algo que a gente percebe nesse relato também é que assim que ele fala do homem cuidar do jardim, ele fala também de comer livremente. Então a gente já percebe uma conexão, né, entre trabalho e sustento. Isso antes mesmo da queda. Com a queda, o pecado entra no coração do homem, o homem se afasta de Deus, e o pecado acaba maculando todas as relações entre os seres humanos, todos os aspectos da sociedade. E ali no relato de Gênesis, a gente vê que, dentre outras coisas, né, outras consequências que Deus relata, o texto relata ali que Deus apresenta ao homem, a gente vê que em relação ao trabalho é dito que, a partir de agora, o trabalho seria feito com fadiga, né, o homem teria que suar para conseguir o seu sustento, né? Ele fala de espinhos e ervas daninhas, que a gente pode também pensar nisso como dificuldades, né? No trabalho, na relação de trabalho. Então, a partir do pecado, que a gente entende como que a humanidade foi desenvolvendo atividades produtivas ao ponto de haver a escravidão, né? Ao ponto de haver uma exploração de mão de obra barata, precarização do trabalho estressante, né? O trabalho sufocante, que às vezes as pessoas não têm tempo mais para descansar, salários muitas vezes, né, baixos, né? Então, todo o sofrimento que a gente experimenta hoje, né, que a gente conhece do relato da história, ele é, sim, diretamente relacionado a essa queda, ao pecado. Na sequência, a gente vê nos 10 testamentos, nos 10 mandamentos, melhor dizendo, onde Deus coloca ali o padrão que ele espera, né, para o seu povo cumpra. E ele coloca alguns princípios, tem vários que a gente conhece, né, não ter outros deuses diante do Senhor, não matar, não furtar. Dentre desses tem o famoso, né, guardar o sábado, né, o dia do descanso. Mas nesse momento é interessante que ele fala, né, 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra, e no 7º descansará. Quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a gente
foca muito no descanso, mas na verdade ele fala no trabalho também. Então, o trabalho está no coração de Deus, está naquilo que ele planejou para o homem, e isso se mantém mesmo após a queda, mesmo após o trabalho, as relações trabalhistas serem manchadas, né, serem prejudicadas como tudo no nosso mundo após o pecado. E olhando para Cristo, a gente vê, a gente não tem muitos detalhes, na verdade, sobre esse período de Jesus antes do seu ministério, mas a gente sabe que José era carpinteiro e o Marcos relata que Jesus é chamado de carpinteiro quando ele começa a iniciar seu ministério propriamente dito. Então, nós podemos inferir que Jesus, antes de começar seu ministério, ele exerceu o ofício, no caso de carpinteiro, e o próprio ministério dele a gente pode também entender como sendo um tipo de trabalho, né? E o próprio Jesus, em João 5,17, ele diz que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, a gente vê em Jesus também a valorização do trabalho, né, ratificando a posição divina, né, Jesus também como sendo Deus, né, segunda pessoa da Trindade, e a gente vê também que ele usa, né, o trabalho como em suas parábolas, né, em diversas parábolas, tem aqui algumas menções, pastor, agricultor, então essa é uma temática bem presente também no ministério de Jesus, que ratifica, né, que confirma que isso está dentro do que Deus tem pensado para nós. Porém, quando a gente olha para a história, a gente vê um pouco como que o trabalho foi se desenrolando e também, né, as marcas do pecado na história. Eu quero falar bem brevemente, só para a gente ver esse desenvolvimento. Na época dos gregos e dos romanos, basicamente o trabalho braçal, o corporal, como colocado nesses textos que eu extraí, eles eram focados, eles eram exclusivos dos escravos ou de pessoas numa posição baixa na sociedade, enquanto aqueles que tinham uma posição alta ficavam com trabalhos ou intelectuais, ou artísticos, né, ou jogos. A gente lembra que as Olimpíadas, né, vêm da Grécia, os filósofos, né, vêm da Grécia. São atividades que hoje, com a nossa mentalidade, a gente também considera como trabalho, mas naquela época eles faziam uma distinção que era muito importante, né, que fazia toda a diferença ali na estrutura da sociedade, onde o trabalho braçal, aquele trabalho que de fato providenciava o que as pessoas precisavam minimamente para viver, alimento, né, por exemplo, era desvalorizado, e o trabalho que era valorizado, que ficava com a elite, era esse trabalho mais ou intelectual, ou talvez que a gente pense hoje como artístico ou entretenimento. Na Idade Média, não muda muito, né? A gente tem apenas alguns papéis diferentes, mas essa dinâmica, de certa forma, persiste. Então, o trabalho da agricultura e esses trabalhos necessários, né, para a sobrevivência ficam com os camponeses e com a base da pirâmide, né, as pessoas mais humildes. E no topo, a gente tem o clero, né? Nessa época, a igreja tinha uma grande influência na sociedade, que nós tínhamos o clero, e os nobres, reis, cavaleiros, que estavam ali, tinham compactuação com o clero, e que eram responsáveis ali por manter a ordem, né, a segurança, preservar a sua população. Mas ambos deles acabavam explorando, né, esses mais pobres com impostos, com as indulgências, né, a gente sabe da corrupção da igreja dessa época. Então, se manteve, na verdade, um padrão que havia na antiguidade. Na Idade Moderna, a forma como o trabalho é visto, ela já começa a mudar um pouco, né? Então, começa a se ter uma valorização, na época que surge o mercantilismo, né? Começa a surgir o termo que a gente conhece hoje, né, que tem uma certa conotação, né, os burgueses, aqueles que passavam entre os feudos e iam negociando, e o trabalho começou, nessa época, a ser uma possibilidade das pessoas mudarem
a sua situação na sociedade, né? Irem galgando posições mais elevadas. E, né, até essa época também, as pessoas eram fadadas a ter o mesmo ofício dos seus pais, né? A partir daqui, começou-se a ensaiar uma possibilidade de mudança nesse sentido. Embora, né, continua até hoje, né? Boa parte da população, ou a população com menos instruções, com menos recursos, né, sejam de uma forma mais ampla, sejam onde os pais são, sendo de alguma forma explorados. E na idade contemporânea, a gente, essa visão do trabalho ela vai se desenvolvendo. A gente tem, né, esse trânsito, pelo menos em tese, né, na sociedade, onde as pessoas podem se formar, podem estudar e podem se mover ao longo da sociedade, nessas camadas, né? Podem ter uma ascensão, né? O sucesso, que muitas vezes é entendido como esse sucesso social ou financeiro. E um ponto importante que se confirma aqui, nesse desenvolvimento, é que a gente tem a possibilidade de escolher o nosso trabalho, né? A gente não está mais fadado a ter o mesmo trabalho que nossos pais, que nossos avós, né? Isso, né, eu estou colocando aqui de uma forma bem resumida e também classificada, mas não é bem necessariamente assim, né, na história, mas a forma geral é essa, né? Por exemplo, meus pais, eles vieram do Nordeste, eles, aqui em São Paulo, meu pai, hoje aposentado, era eletricista, mas quando ele era criança, até adolescente, ele trabalhava na agricultura de subsistência, que foi o ofício do meu avô, que, por sua vez, foi também o ofício do pai dele. E não sei quantas gerações antepassadas minhas foram agricultores, né? Eu acho que é uma história que talvez vocês tenham parecidas nas suas famílias e que não está tão distante assim da gente, né? Falando de 4 gerações atrás, né? Mas é uma dinâmica que vem vindo na sociedade. E aqui na Idade Moderna, quando a gente vê que o trabalho começa a ter uma visão diferenciada, começa a ter uma valorização, acontece algo importante, que não envolve só essa relação social, mas envolve a nossa relação com Deus, né? Assuntos religiosos, assuntos espirituais, que é o quê? A Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante é bom, é interessante, importante que a gente tenha ali a percepção de que tem um mix, né, de questões, tem a questão religiosa, tem essa questão econômica, a questão política, todas elas ali juntas e misturadas, e uma, de certa forma, permeando e influenciando a outra, né? Então, a gente pensando na questão teológica, né, a gente tendo uma percepção de Deus, né, da Bíblia, a gente percebe que a Reforma Protestante ela é um retorno às Escrituras, né? A gente sabe que a Igreja foi, infelizmente, se deturpando, andando por outros caminhos. Há algumas tentativas de retorno antes à Reforma, e na Reforma isso se dá, efetivamente, né? Através ali de Lutero, depois de Calvino, outros reformadores, e tantos anônimos que morreram, né, para que a verdade de Deus fosse resgatada. E um ponto dentre tantos, né, tem os 5 solas, mas um ponto que eu queria destacar aqui relacionado ao trabalho, né, primeiro ponto, o resgate da soberania de Deus, então que nós vivemos para a glória de Deus, né, que nós vivemos para servir a Deus, que Deus, sim, está presente em todas as esferas da vida humana, então, né, faz todo sentido pensar que Deus também está presente no nosso trabalho, que o nosso trabalho também ele está na percepção divina. Como a gente já viu, né, no começo aqui da nossa fala, de Gênesis, dos mandamentos, do exemplo de Jesus, e outros relatos que nós poderíamos pegar na Escritura, sem dúvida alguma que o trabalho ele é sagrado, ele está no coração de Deus e que ele tem um papel fundamental na vida do ser humano, né? Podemos até dizer, é a forma, né, do homem louvar e glorificar a Deus através do seu serviço, né? Os pássaros, né, naturalmente voam, os peixes naturalmente nadam, a gente podia fazer a associação que os homens naturalmente trabalham,
né? É que o trabalho não deve ser desassociado dessa visão divina. Então, o nosso trabalho, ele é um culto a Deus. Na verdade, a nossa vida toda, né? É um culto a Deus. E nós devemos lá adorar e glorificar a Deus com tudo aquilo que nós fazemos, incluindo o trabalho, que muitas vezes é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Hoje, a gente pensa em alguém que trabalha em horário comercial, de segunda a sexta, né? São 40 horas na semana, né? Aqueles que trabalham no final de semana, às vezes a gente trabalha até mais do que 8 horas. Então, o maior tempo das nossas vidas é no trabalho, né? E não faz nenhum sentido a gente pensar que Deus não está ali ou que aquilo não está no plano de Deus. Então, há esse resgate, através ali da Reforma Protestante, de que o trabalho fora da igreja é tão agradável a Deus quanto o trabalho na igreja, né? Essa distinção de sagrado e profano, na verdade, ela vai diminuindo, né? A gente vai ver que ela não existe, na verdade, né? Isso é o que a Reforma tenta resgatar, né? E trazer de uma forma mais clara. Aqui, na verdade, a gente já falou, né, que essa percepção divina em relação ao trabalho, ela tem fortes impactos na sociedade, como a gente viu ali sobre a relação do trabalho na história, que a reforma marca, né, o início de uma mudança. Tanto é que na academia, isso é fortemente estudado, a gente tem a obra de Weber, né, que é muito citada, o que demonstra, né, como o voltar à palavra de Deus impacta não só a vida das pessoas individualmente, mas a vida da sociedade. E agora pensando, né, pensando um pouco mais na atividade do trabalho propriamente em si, né, a gente pensando em algumas coisas um pouco mais práticas, se direcionando para isso, um ponto, né, que a reforma trouxe é a questão do senhorio de Cristo. Então tem aqui o texto de Efésios, né, onde Paulo diz que nós devemos servir aos homens como se nós estivéssemos servindo a Deus. E na verdade nós estamos, né, servindo a Deus através das pessoas. Quando a gente serve as pessoas, a gente serve a Deus, né? Tem o relato ali de Jesus, né, quando ele diz da separação dos bodes e dos cordeiros, que ele foi alimentado, que ele foi vestido, e as multidões perguntam quando fizeram isso, né? Ele diz, quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos. A gente lembrar, né, ainda da passagem a gente lembrou de Gênesis, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. A verdade é que hoje essa imagem e semelhança está deturpada devido à presença do pecado. Mas a imagem e semelhança de Deus não deixa de estar ali, né? Então, quando nós servimos as pessoas, nós estamos indiretamente servindo a Deus, né? Todo mandamento, ele se restringe a dois, que é amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois, na verdade, estão bem interconectados. Então, para a gente glorificar Deus no trabalho, a gente precisa ter em mente que o nosso trabalho não é para o nosso chefe, não é para o nosso patrão, para quem nos contrata, né? Se a gente for autônomo, para o nosso cliente, para nós mesmos. Na verdade, a gente trabalha para Deus, através, né, de todas essas representações. Com isso, a reforma ela trouxe de duas formas assim bem contundentes, né, e bem práticas, tendo essa perspectiva do senhorio de Cristo, como nós devemos trabalhar. Então, nós devemos trabalhar com fidelidade, tem aqui o texto de Tito, né? E nesse texto também, alguns comentários que eu trouxe, ele diz algo bem significativo, de que muitas vezes a gente se preocupa com o que fazer, né? Qual é a atividade que eu vou exercer? É uma preocupação válida, né? Eu não quero diminuir essa questão. Mas quando a gente pensa em como glorificar a Deus no trabalho, na verdade, muito mais importante do que o que está sendo feito, desde que seja lícito, evidentemente, né? É o como nós fazemos, né? O que agrada a Deus é muito mais o como nós fazemos, do que a atividade, enfim, que nós fazemos, né? E um ponto que agrada a Deus nesse como é a nossa fidelidade, ou seja, nós não tentarmos tirar benefício próprio do trabalho, né? Muitas vezes, às vezes a gente pode achar que a gente está sendo injustiçado, então a gente vai fazer justiça com as próprias mãos, então eu vou fazer corpo mole, eu vou trabalhar menos do que eu poderia,
eu vou fazer o mínimo necessário, né? Não vou fazer tudo que eu poderia, eu vou usar recursos, né, da empresa para as minhas atividades, de uma forma desproporcional, né? Digo desproporcional porque, dependendo, né, de como é a sua relação, você pode sim usar um pouquinho, né? Até porque muitas vezes a gente usa as nossas coisas para o trabalho. É uma questão de bom senso, né? Mas a questão é quando você faz de propósito para prejudicar, né? Então você não está sendo fiel ali a Deus em primeiro lugar e ao seu empregador, né? E a gente tem, por exemplo, um relato bíblico, né? A gente pode se lembrar muito de José, né? José ali com a sua família, depois José ali na casa de Potifar, e depois José como governador, né? E na história a gente vê diversos momentos em que José foi injustiçado, mas ele nunca deixou de ser fiel no exercício da sua função, né? Seja primeiramente ele como filho, não exatamente como trabalho, né? Mas depois servindo na casa de Potifar e depois servindo como governador, a gente vê que ele desempenha com fidelidade o seu papel, né? Um referencial que nós podemos ter. E ele poderia ter motivos, né? Para se vingar, para ser revoltado, né? Para tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas não é o que ele faz. E um segundo ponto, que de certa forma, né, dialoga com o primeiro, é o trabalho com excelência, né? É a gente fazer o nosso melhor dentro das nossas condições, né? Naquela função que a gente está exercendo. A gente tem aqui os relatos de Pedro, né? Ele diz: se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, né? Para que Deus seja glorificado. Às vezes a gente tem a experiência, por exemplo, a gente é bem tratado, às vezes, numa loja ou algum prestador de serviço, faz um serviço bem feito, às vezes a gente se surpreende, oh, nossa, como eu fui bem tratado, como isso foi bem feito, a gente se alegra com isso, né? Aquela pessoa, com aquele trabalho que ela fez ali de qualidade, com excelência, ela glorificou a Deus. E é por ela ter glorificado a Deus que isso repercute dentro de você, né? Às vezes a gente elogia a pessoa, mas a gente está indiretamente, na verdade, elogiando a Deus, né? Lembra que louvor, no sentido de louvor também é elogiar? A gente poderia muito bem agradecer a Deus, né? Por aquele trabalho ter sido feito com excelência. Mas seria a gente transcender essa gratidão à pessoa e chegar até a sua origem, que é Deus. Tem um famoso texto aqui que eu coloquei de Lutero, né? Do sapateiro, que pergunta a ele como ele poderia servir a Deus, e ele responde: fazendo um bom sapato e vendendo por um preço justo, né? Então, Lutero não coloca ali que ele precisaria ser um missionário, que precisaria ser um pastor, né? Exatamente porque é esse resgate de que o nosso trabalho é o nosso ministério, né? E isso incube a gente fazer, conforme as nossas forças, da melhor maneira possível. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E, além desses pontos que eu mencionei aqui, que são colocados de forma explícita pela reforma, eu coloco aqui também outras palavras, né? Trabalhar como a Deus, não aos homens. A questão da fidelidade, aqui eu destaco a questão do dinheiro, né? Da corrupção, mas a fidelidade extrapola essa questão financeira. E do trabalho de excelência, né? Que o mercado hoje em dia diz muito, né? De você buscar se aperfeiçoar constantemente. Está vinculado a essa questão de excelência também, né? Mas outros pontos que a gente pode pensar, né? Até pensando em reforma, né? A igreja sempre se reformando. Se a gente for para a Bíblia é uma fonte inesgotável, né, de saber. Então, outros pontos que a gente pode aprender com ela e trazer para o nosso dia a dia é a questão da nossa relação com as pessoas, né? De ser um relacionamento generoso, de ser um relacionamento amável, né? Muitas vezes o trabalho ele é um ambiente de competição e muitas vezes as pessoas, infelizmente, trapaceiam para querer tirar vantagem, mas nós, como cristãos, como tementes a Deus, como pessoas que queremos glorificar a Deus no trabalho, a gente deve não se contaminar com esse espírito, não usar desses meios ou desses artifícios, mas tratar todas as pessoas bem, né?
vê-las, não deixar de vê-las como nosso próximo, né? E dar ali um bom testemunho no nosso comportamento e na nossa relação com eles. Depois a gente vai voltar um pouquinho nisso. Oração, né? Ser vigoroso na oração, independente de Deus no trabalho. Acho que não é muito claro, mas a gente vê uma forte relação, na verdade, de oração com trabalho, né? A gente vê no ministério de Jesus, que Jesus exerce seu ministério, ensinando, curando e se retirando para orar. A gente vê isso constantemente, né? Esse compasso entre trabalho e descanso. Lá no relato de Gênesis, nos 10 mandamentos, a gente vê, né? Trabalho e descanso. E orar é descansar no Senhor, né? Quando a gente ora, a gente não está exercendo uma atividade, a gente se abstém de fazer algo, reconhecendo de que tudo provém das mãos de Deus. A gente vê outros personagens na Bíblia, né? A gente vê Daniel, né? Daniel era governador ali na Babilônia, na Pérsia, e ele tinha seus momentos de oração, tanto que ele era lançado na cova por causa disso, né? Neemias era copeiro, né? Ele recebe ali as notícias acerca de Jerusalém, de como estava a cidade, ele ora a Deus, depois o rei concede com que ele vá até lá para que contribua com a reconstrução do templo. A gente vê essa conciliação de trabalho e oração, né? Davi era pastor, era guerreiro, foi rei. E quantos salmos de Davi a gente não tem hoje? Salmos são orações também, né? Em forma de poesia, em forma de música. Então a gente vê que oração e trabalho estão muito mais próximos do que não nos parece óbvio. Acho que a gente precisa reconhecer isso, mas eles andam em compasso, né? Através da oração a gente reconhece a dependência de Deus, e nesse espírito de dependência a gente vai trabalhar, e a gente trabalha orando, né? E a própria oração, ele é, no certo sentido, também um trabalho, a gente pensar que para a gente ter um tempo de oração, a gente precisa se programar, a gente precisa separar um tempo, existe um certo esforço de preparação, a gente se esforça para descansar, né? Mas é um descanso no Senhor. Então é um processo que se retroalimenta. Sobre os bens, né? Através do salário a gente obtém através do trabalho a gente obtém o nosso salário, né? A gente viu ali em Gênesis que essa ideia está implícita ali desde da origem, né? De tudo. E o que a gente faz com esse salário, né? Que é resultado do nosso trabalho. Ele também é um instrumento para que a gente possa glorificar a Deus através do fruto do nosso trabalho. Aqui, né, no texto, né, que é mencionado, ressaltado a questão de a gente usar os nossos recursos para sustentar o necessitado, para auxiliar a nossa família, né, o evangelho, né, a igreja, o reino de Deus, e também eu destacaria a gente usufruir também do fruto do nosso trabalho com discernimento, né, e nisso acho que quem trabalha bem isso é Eclesiastes, né, Eclesiastes, a gente vê ali o relato do autor, né, Salomão, onde ele diz que ele buscou adquirir tudo que ele podia, aprender tudo que ele podia, ele não se privou de nada, e ele sempre vai falando que tudo aquilo era em vão, tudo aquilo era vaidade. E em vários pontos em que ele chega a essas conclusões, ele diz, né, olha, o que vale a pena mesmo é você trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho, né? Fala de comer, beber, ele fala ali da mulher, da sua mocidade, né? Ele como homem, ou seja, você desfrutar do fruto do seu trabalho. Então isso, e no final, né? Tem a famosa frase de temer ao Senhor, né? Que a vida se resume a isso. Então a gente entende que temer ao Senhor está incutido nisso a ideia de trabalhar, a ideia da gente se usufruir naquilo que a gente trabalha. O próprio Salomão fala, né, que não faz nenhum sentido você juntar dinheiro e não aproveitar esse dinheiro que você junta, né? A gente vê hoje milionários, né? Muitas vezes a gente mesmo, né? A gente pensa nessa questão de juntar dinheiro, mas o dinheiro por si mesmo não faz sentido nenhum se você não usufruir. Então, a gente deve, através do fruto do nosso trabalho, usufruir de uma parte disso e também de uma outra parte praticar a generosidade, a caridade, né?
investir no reino de Deus, ajudar aquele que necessita. Então, essas duas formas como a gente lida com o dinheiro, elas glorificam a Deus. Inclusive, o dinheiro é um assunto que Jesus também trabalha em vários pontos, né, durante seu ministério. E pregar o evangelho, né? Às vezes no trabalho, às vezes não, né? Ocorre no trabalho de ter pessoas que não são convertidas e não têm contato nenhum com o evangelho, né? E a gente pode ser a ponte para que essa pessoa seja alcançada pelas boas novas. E pregar o evangelho, a gente tem dois aspectos, né? Tem o aspecto do testemunho, e normalmente é usada aquela frase, né, de da gente pregar sem palavras, vai ser necessário usar. E o testemunho é muito importante, e aí que eu falei daquele vínculo de ser generoso com as pessoas, né? Não sei se vocês já presenciaram, às vezes, de repente, alguém descobre que alguém é cristão, daí alguém faz aquela cara de espanto, o quê? Você, né? Então, o testemunho, ele é muito importante, né? E a forma como a gente lida com as pessoas faz parte desse nosso testemunho. E aqui, cabe também a gente buscar o discernimento de encontrar os momentos de a gente falar do evangelho, né? Não basta só dar um bom exemplo, a gente precisa também falar da palavra, né? E hoje, né, tá muito mais em voga, às vezes, as empresas terem ali uma questão de regras de conduta, de compliance, né? Então, a gente precisa de discernimento para saber, de repente, os melhores momentos para falar com alguém sobre o evangelho, de repente alguém que está passando um momento difícil, de repente você está num momento mais descontraído, está almoçando com alguém, né? Claro, agora a gente está em épocas, né, de distanciamento, mas pensando num período normal, né, sem o distanciamento. Hoje a gente tem outras formas, outras coisas que às vezes a gente não pensa, né? Hoje a gente tem Facebook, Instagram, de todo mundo praticamente, né? Colegas da escola, trabalho, enfim, com quem a gente tem algum contato. Pode ser uma forma ali a gente colocar porções da palavra, textos edificantes, de repente alguém pode ler algo, se interessar, buscar a gente, né? Então, pensando aqui na oração também, né, a gente buscar Deus discernimento de ser o evangelho vivo na vida daquelas pessoas que ainda não o conhecem, com a nossa vida e também com o relato. Eu vou agora tirar aqui a projeção e vou colocar uma outra melodia, talvez também vocês conheçam.
Acho que diante de tudo que a gente foi exposto, né? E algumas indagações que a gente pode levar e refletir acerca da nossa relação de trabalho, de como nós glorificamos a Deus, seriam a mais, mas eu trago algumas sugestões, né? Seria, para quem eu trabalho, de fato, né? Olhando para dentro de mim, para quem que eu trabalho? Eu trabalho para mim? Eu trabalho para o meu chefe? Eu trabalho para Deus? Qual que é a minha motivação, né? Hoje, talvez nem todo mundo esteja saindo de casa para ir trabalhar, né? Trabalhar remoto, enfim. Quando eu começo a trabalhar, né? Eu trabalho por quê, né? O que que me faz iniciar as minhas atividades ali no trabalho, né? Outra questão também, né? Eu acho que muitas vezes a gente fala, até brincando, mas tem um fundo de verdade e tem uma seriedade nisso, né? Quando chega ali domingo à tarde, à noite, né? A gente está na igreja, tudo feliz, e daí amanhã é segunda, dia de acordar cedo e trabalhar. Como é que a gente sente quando a gente lembra disso? Será que a gente está animado? Ou será que a gente está, puxa vida, domingo podia ser maior, né? Final de semana podia ser maior, né? Qual que é esse nosso sentimento, né? Acho que esse sentimento ele pode parecer algo inocente, mas ele reflete, né? A forma como a gente vê o trabalho, né? A forma como a gente enxerga o trabalho na perspectiva divina, né? Não só em relação a nós, mas como a gente entende que Deus entende o trabalho, o que Ele quer para a gente, né? A gente viu um pouco hoje. A forma como eu trabalho, né? Que a gente falou aqui de fidelidade, a gente falou de fazer um trabalho bem feito, né? De coração, de confiança, né? E também de sustento, né? A gente falou tanto de dinheiro quanto de descanso. A gente sabe que muitas vezes o desemprego é uma preocupação, ainda mais nessa época que a gente vive de não só de crise sanitária, mas também financeira. É uma preocupação real, né? Que nos atinge. Será que a gente tem descansado em Deus? Será que a gente sabe que o nosso sustento vem dele? Que ele não está indiferente a essa situação? Será que a gente não tem, muitas vezes, se angustiado com a possibilidade de não ter o emprego, de não ter a renda? Às vezes a gente nem tem, mas só em pensar em ter, a gente já fica ansioso, né? Como tem sido a nossa dependência, né? A gente percebe que a relação do trabalho é muito mais abrangente, né, do que o próprio trabalho em si. Ela repercute em outros aspectos da nossa vida, da nossa relação com Deus e com o próximo. E agora eu queria abrir esse espaço para vocês participarem, né? Não sei se vocês teriam dúvidas, comentários, sugestões, testemunhos. Eu vou tirar aqui a projeção para a gente se ver. Mano, sim. Não, e só nesse final que você falou da segunda-feira, né? Que tem gente que acorda, né, no domingo à noite já assim meio desanimado. Tem até um livro da Abel Editora que chama Adoro Segunda-feira, que fala justamente dessa perspectiva, né? Assim, como a gente começa a nossa semana de trabalho. Será que é com a perspectiva de apenas ganhar o sustento e às vezes insatisfeito, né, com o trabalho, com o chefe, com o salário, com, sei lá, o esforço, né, que tem que empreender naquilo, ou a perspectiva de que aquilo é um chamado, né, é a nossa missão, é onde Deus nos colocou. E aí, então, esse livro ele vai discutir até ferramentas, né, da gente poder usar o trabalho para adoração a Deus, né? Então fica a dica aí do livro Adoro Segunda-feira, da Bel Editora.
boa a participação de vocês. Queria aproveitar, ainda está gravando, né? Tá. Então, para quem estiver posteriormente assistindo, aqui estão as referências, né, de algumas pesquisas que eu fiz para... aqui estão os contatos da ABP, para quem quiser saber mais sobre a ABP. Resumidamente, é o Ministério da ABU, né? A ABU, você já conhece, né? Trabalha com universitários, e a ABP, a ideia é trabalhar com profissionais, né? Então, nós fazemos reuniões, que atualmente tem sido online também. Se você quiser saber mais, tem aqui os nossos links nas redes sociais. Tem aqui o meu contato também, se quiser me procurar. E eu agradeço a ABU São Paulo pelo convite, né, que foi feito a mim. A Márcia, que também está aqui ao vivo, também integrante da diretoria da ABP. E eu espero que tenha sido edificante para quem... Aliás, vocês viram aqui? Acho que eu não estava apresentando, né? Desculpa, deixa eu colocar rapidinho aqui. Eu vou mandar também no chat, mas deixa aqui na gravação, para quem estiver assistindo. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então, aqui estão os meus contatos, muito obrigado. Aqui estão os contatos da BP. Eu vou colocar também no chat, acho que talvez seja mais interessante, né? Muito obrigado a quem pôde participar aqui ao vivo e também para quem vai estar assistindo posteriormente. Deus abençoe.